Como visto anteriormente, nós vimos que existem algoritmos responsáveis por fazerem a melhor alocação de páginas ou alocação de espaçamentos de memórias na nossa memória principal. Só que esses algoritmos, de um certo modo, na maioria deles, dependendo de como eles são executados ou são utilizados, eles geram o que a gente chama de fragmentação. A fragmentação, de forma ilustrativa, seria o quê? Ao longo que os processos vão sendo alocados à memória de forma contínua, eles vão gerando esses espaços aqui. E só que esses espaços eles vão ficando espalhados pela memória, de forma que vão se tornando tão pequenos que não existe nenhum processo disponível que seja suficiente para caber entre eles. Então, vai existir uma quantidade de memória, se somada a esses fragmentos, bastante grande o suficiente, como blocos assim, que nem dessa primeira parte. Porém, todos eles estão espalhados, estão fragmentados. Então, esses algoritmos podem causar isso. E dentro da fragmentação, a gente chama que existe a fragmentação externa, que é quando existe memória suficiente para atender uma requisição, mas ela não é contínua. Ou seja, lá na minha memória, como eu acabei de dizer, vai existir diversos espaços na memória, que eles todos eles somados de um único bloco, vai ter memória suficiente para alocar os processos. Porém, como eles estão espalhados, essa alocação não é permitida. Então, isso a gente chama de fragmentação externa. Já a fragmentação interna, a memória alocada pode ser levemente maior que a memória requisitada. Então, essa diferença de memória faz parte da partição, mas não é utilizada. Eu vou ter um pequeno pedaço livre, que vai ter lá na minha página, na parte referente à memória, que não vai ser mais requisitada, ela não vai poder mais ser utilizada. Ela vai ficar solta. Isso a gente chama de fragmentação interna. Reduzir a fragmentação utilizando o que a gente chama a compactação, que seria o quê? Fazer a junção de todos esses espaços vazios, todos esses buracos na memória, em um único bloco ao final da minha memória. Então, eu ordeno o conteúdo da memória em uma localidade para juntar todo o espaço livre em um grande bloco, formando um novo bloco único e assim possibilitando a alocação dele para outros processos. A compactação só é possível com relocação dinâmica, que acontece onde? Acontece lá naquele final que nós temos aqui, ó, na parte de execução, o tempo de execução. Então, ele só pode ocorrer aqui dentro do tempo de execução, quando a gente fala de vinculação de endereços. Então, ele só vai poder ocorrer aqui. E para isso, para resolver os problemas de fragmentação, existem alguns métodos utilizados pelos sistemas operacionais. Um dos mais comuns e um dos mais aceitos atualmente é o que a gente chama de paginação, que em resumo é o quê? Vai ser pega a memória, ela vai ser dividida em tamanhos fixos de páginas. Essas páginas têm um tamanho aí de 4 bytes até 16 megabytes. Então, eles vão utilizar essa potência de 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, de forma que vai facilitar a alocação de processos. Então, o espaço de endereçamento físico de um processo pode ser não contínuo, ou seja, pode ser dividido, subdividido. A memória física é dividida em blocos de tamanho fixo, isso é a paginação, tá? Blocos de tamanho físico chamados quadros, que ainda é dentro da paginação, a memória física. A memória lógica, pronto, quando a gente fala de paginação em memória física, a gente chama os blocos de tamanho físico de quadros. Quando a gente fala de memória lógica, que é aquela memória lá do processador, que o processador trata de fazer essa memória antes de passar pela MMU, é dividido também em blocos do mesmo tamanho, tá? Chamados de página. Então, as páginas são o termo utilizado para memória lógica e os quadros são utilizados para memória física. Para executar um programa de N páginas, é preciso encontrar N quadros para carregar o programa. Então, nós vamos colocar as páginas dentro dos quadros. Então, as páginas vão ficar dentro dos quadros. É como se os quadros fossem um livro e as páginas de um livro. Todas as páginas ficam dentro da capa do livro. Então, para executar um programa de N páginas, é preciso encontrar N quadros para carregar o programa. Ainda sobre a paginação, ele cria uma tabela de paginação que é utilizada para traduzir os endereços lógicos em endereços físicos. Vai ter uma figura ilustrando isso, vai ficar bastante claro.
Então, os endereços gerados pela CPU são divididos em duas páginas, que é o número de página, a gente chama de P, é utilizado como índice. Então, ele vai servir como um índice de um livro, que vai servir para localizar aquele endereço na memória física, tá? Então, vai se utilizar assim. É utilizado como índice de tabela de paginação, que contém o endereço base de cada página da memória física. Então, é para isso que vai servir o número de página, como índice para localizar a página na memória física. E o deslocamento D é combinado com o endereço base, define o endereço físico a ser enviado para a unidade de memória. Então, o deslocamento vai fazer essa parte de direcionar para onde é que vai a página. E nós temos essa representação. Ó. Para um determinado espaço de endereçamento com 2 elevado a m, a gente sempre vai utilizar a potenciação, né? Suponhamos que esse m seja 2, né? 2 elevado a m, ou 4 bits, e páginas de tamanho 2 elevado a n, ou, por exemplo, se aqui fosse o 2 também seriam de 4 bits ou 4 bytes, nós teremos essa representação. O P vai ser o número da página e o deslocamento da página vai ser o D, onde o número da página vai ser esse m-n, vai ser o endereçamento de bits, né? Determinados espaços de endereçamento de bits, e o tamanho dele vai definir o número da página, e o n vai ser aqui o tamanho definido pelo tamanho, a potenciação aqui da página. Essa representação mostra como funciona. Nós temos aqui o hardware de paginação, que seria a CPU. Nós temos o número da página, como eu falei, vai servir como índice. Então, vai ter esse índice aqui, cada um dos pontos aqui vai ser o número, a página em si. Vai ter aqui definido ele como a nossa tabela de páginas. Nós vamos ter no endereço lógico o deslocamento, que vai mostrar para onde é que ele vai ser direcionado no endereço físico. Então, o deslocamento vai dizer que local da minha memória física vai estar aquela página. Essa página vai aqui, leva para o endereço para a tabela física e ele vai ser concluído, vai ser direcionado aqui através do nosso deslocamento. E aqui vai ser possível encontrar o bloco onde está aquela página na nossa memória física. Feito isso, nós temos a representação. Por exemplo, existe a memória lógica aqui, né? A parte lá da CPU, vou voltar aqui, né? A memória lógica é a parte da CPU. E temos aqui 4 páginas. Nossa memória lógica com 4 páginas. 1, 2, 3, 4. Na tabela de página, existe o P, né? Que ele serve de índice, indicar o número da página, né? Ó, página 0 aqui, página 1 aqui, página 2 aqui, página 3 aqui. Vai ser o índice na nossa tabela. E esse número aqui interno vai indicar onde ele está na memória física, ou vai ser o deslocamento aqui. Por exemplo, a página 0, ele está deslocando para o primeiro bloco 0 aqui, né? Bloco 1, do número do quadro. Então, vai encaixar nesse quadro, a página vai ser encaixada, a página 0 vai ser encaixada no bloco 1, vai estar aqui ele. A página 1 vai ser encaixada no bloco 4, então está aqui, ó, página 1, né, vai ser encaixada aqui. Está aqui, bloco 4, aliás, né, aqui embaixo, no bloco 4. A página 3, a página 2, vai ser encaixada no bloco 3, no quadro 3, né, a página 2 está aqui, ó. Página 1, página 2, página 3. E a página 3 vai ser deslocada lá para para o quadro de número 7, que vai ser esta aqui, ela, a página 3. Com isso, nós temos as páginas colocadas em tamanhos fixos, por exemplo, são os mesmos tamanhos, tá? Tamanho fixo, são sempre os mesmos tamanhos, e alocadas aí de forma dinâmica. E aqui nós temos um exemplo prático de paginação. Nós temos aqui os números de páginas, todas as nossas páginas, na memória lógica. Nós temos a tabela com os índices e temos os referidos aqui. Por exemplo, a página 0 vai estar alocada no bloco de número 5. Então, vai ter aqui 0, a página... Perceba que a página 0 tem o bloco A, B, C, D, né? Para fazer esse cálculo, nós vamos fazer assim, ó. É 5 vezes o tamanho da página, 0, 1, 2, 3, 4, vai estar no bloco da memória física, no bloco 20. Então, essa página vai estar aqui, ó, 5 vezes o tamanho em bytes, aqui, tamanho 4, menos, ou mais, aliás, o tamanho do deslocamento. Como não tem deslocamento, por quê? O deslocamento aqui é 0, porque está na página 0. Tá? Então, vai ser 5 vezes o tamanho, que é 4, 0, 1, 2, 3, 4, mais 0. Então, o deslocamento vai ser 0. Então, ele vai aqui para a página 20. Ó. Perceba que vai combinar. Ó. A, B, C, D aqui. Vai ter aqui combinado.
Aqui combinado, A, B, C, D. A mesma coisa eu vou fazer para os outros blocos, e assim eles vão sendo encontrados em cada uma das respectivas páginas ou quadros da nossa memória física. Tá? Posteriormente, na próxima aula, a gente vai ver essa definição de quadros livres.